Ontem um cara falou pra mim assim dentro do carro, né, cara? Pô, Hamilton, essa polarização, hein? Cara, isso aí ferrou com tudo, essa polarização, cara. Eu, eu perdi contato com parentes, com familiares, com amigos, né? Tudo devido a essa polarização que tá no país, né? E você, Hamilton, o que você acha disso tudo aí? Dessa guerra de narrativas, de política, né, cara, que tá fazendo as pessoas enlouquecerem. E aí eu pensei, né, cara, eu fiquei pensando. Eu falei, irmão, eu, eu tenho raciocinado muito a respeito disso tudo aí, cara. E eu tenho chegado a uma conclusão, né? A polarização. Antigamente, né, cara, após a redemocratização do país, né, a última constituinte, né, a gente a gente entrou nesse esquema monopolizado, né, de mídia, de informação centralizada, de imprensa, de narrativa política, né? A gente não conhecia bem a política, tanto é que o povo não conhecia nenhum ministro da Suprema Corte, do STF, a população não sabia o nome de nenhum deles. Né? Eu conversei com ele a respeito disso aí. E hoje o pessoal sabe dizer de qual partido tal deputado é, o que tal deputado votou a favor ou contra em algumas pautas, né? Conhece o nome de cada ministro do STF, nome do procurador da República, nome do AGU, nome do presidente do Senado, do presidente da Câmara. Então a população já está mais desperta a respeito da política, né? Mas isso lá atrás não existia antes, né? Porque era aquele velho jogo político. No Brasil não existia nem direita, né, cara? A gente acreditava que o PSDB era direita, quando na verdade era um tipo de centrão, né? Um lado político que só queria chegar até o cofre, a chave do cofre. E a esquerda, né, cara? A esquerda tinha sua pauta pelo trabalhador, o Partido dos Trabalhadores, né, que o Lula fundou. Eles sempre vieram pela causa operária, pelo trabalhador, mas se a gente for analisar fundo isso aí, a esquerda lutava se dizia, pelo menos se dizia lutar pelo direito do operário, do trabalhador, né? Mas por outro lado também era um movimento sindicalista, cara, que eles forçavam o empresário, o empreendedor a se desmotivar, a fechar a sua empresa, a nem começar o seu projeto de indústria, né, de dar mão de obra, de qualificar, de empregar. Por quê? Porque sempre essa pauta sindicalista bateu contra o empreendedor, contra o empresário, o empregador, né, no país. E aí a gente vai vendo como a polarização veio surgindo devagarinho, né, aos poucos. Mas hoje a gente tem a clara definição, né? E a gente não pode falar que a polarização foi ruim para o país, né? Porque assim como o Evangelho fala, ensina e Jesus nos ensinou, até na vida espiritual há uma polarização, né? Até no mundo espiritual, a Bíblia fala que a gente está numa batalha espiritual, né? É o bem contra o mal, a luz contra a escuridão. E assim a polarização aqui no nosso mundo, onde a gente vive, na realidade,
também acontece, né? Então eu vejo assim, né? Eu já fui de esquerda, todo mundo já sabe. Eu comecei no rap com 11, 12 anos de idade, né? Pra mim era da hora subir no palco, pegar um microfone e cantar, eu achava o máximo, mas não entendia de política. E a esquerda sempre foi predominante no país, né? Sempre foi o lado político que mais levou showmícios para as periferias, né? Em época de campanha eleitoral, sempre algum político, algum deputado ou vereador levava um palco para quebrada, chamava os grupos locais, pagava o cachê para eles. Para quê? Para esses grupos divulgar a campanha desse político, né? Isso, isso vem acontecendo de anos em anos, eleições em eleições, por quê? Porque geralmente o artista é aquele que tem mais comunicação com o povo fora de campanhas eleitorais. Quando não está em campanha eleitoral, o povo está ouvindo música, está indo no show do artista, está se distraindo, né? O entretenimento. Então o sistema vendo isso, ele aprendeu que o jeito mais próximo e mais eficaz de chegar à população fora de campanhas eleitorais e manter essa população sob controle, sob cabresco, seria pagando os artistas, né? Convencendo esses artistas a cantarem, a falarem a favor de um lado político. E conforme veio vindo a informatização, a evolução, a tecnologia, essas coisas veio mudando, né? E isso aí abriu nossa mente. Eu não sabia o que era direita, não existia direita. Era aquele velho teatro das tesouras, PMDB, PSDB, PT, né? Um se dizia de direita, outro se dizia de esquerda, e a informação centralizada, a gente não sabia o que era valores, preceitos, né? Era tudo misturado. Eu vou te dar um exemplo. Eu não digo as crianças, mas da adolescência para cima, né? Até os idosos, todo mundo já conheceu algum criminoso na vida, não foi? Algum amigo de infância, adolescente que já fazia alguma coisa errada, furtava uma bolacha no mercado, furtava um quisuquinho daqueles, lembra aqueles veneninhos, quisuquinho? E conforme foi crescendo e teve as instruções do pai ou não, essa pessoa ou se tornou alguém que quer tirar proveito em cima do próximo, ou alguém que não quer tirar proveito, quer correr pela honestidade, pelo certo. Você pode estar com essa pessoa lá e deixar sua carteira, seu celular, e esquecer e ir embora, e essa pessoa pegar e falar, não, esse aqui é do meu amigo, é do meu companheiro aqui, eu vou guardar, eu vou devolver para ele, não vou mexer em nada dele. Mas há pessoas que, né, às vezes até próprios amigos seus, você está numa roda de 5 amigos, se você sair, deixa lá seu negócio, e 3 não vê, um vai pegar e vai esconder e vai falar que não viu. Tem isso, né? E as pessoas estão se despertando, porque a gente não conhecia o que era direita, não existia direita, né? É o que o Bolsonaro, parece que o Bolsonaro fez uma profecia, né? Eu acredito nisso, esse cara deve ter sido escolhido a dedo por Deus para fazer uma profecia, cara. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele alertou todos nós do que iria acontecer, né, cara? Ele criou uma polarização que trouxe luz a tudo que estava oculto antigamente, né? Não sabia como é que era a direita, quais eram os preceitos, porque era, igual eu falei, era uma informação centralizada. A velha mídia passava o que eles queriam e a gente acreditava, porque não tinha acesso à informação, né? Os escândalos de corrupção sempre foram mascarados,
Porque o sistema é assim, o sistema ele envolve a velha mídia, ele envolve artistas que se beneficiam dele, ele envolve pessoas que andam no erro e querem se beneficiar, estão pensando em se beneficiar futuramente, né, de algum tipo de caos, né, de algum tipo de erro, de engano. Porque quando você menos tem informação, mais você é enganado, né? Quando você abre sua mente e usa a sua capacidade de raciocinar para ver onde está errado e eliminar esse erro da sua vida começa a andar para frente. Então, eu acredito que o Bolsonaro, cara, ele desnudou, né? Ele abriu essa cortina dos bastidores para todo mundo ver e escancarou, né? E hoje a gente vê, cara, a polarização ela é benéfica. Por quê? Porque quando a polarização existe, é uma guerra entre o certo e o errado. É igual eu falei, princípios e valores. De um lado e do outro lado, um segmento que não quer saber de princípios e valores. Eles querem continuar no erro, né? Igual eu falei, eu já fui de esquerda. Hoje eu sou de direita porque eu entendi isso. A gente não conhecia. O Bolsonaro veio e trouxe e mostrou o que é a verdadeira direita, né, cara? É você carregar princípios, valores, você não aceitar o que é errado, né? Você fazer o certo, mesmo que isso não te beneficie, né? Aí eu fico pensando, igual o Pablo Marçal falou, né? Pô, será que compensou pro Bolsonaro, cara, pagar tudo que ele tá pagando hoje, passar tudo que ele tá passando para um povo, cara, que não tá nem aí para nada, tá vendo a corrupção acontecendo, tá vendo o país acabando, a gente em tempo de entrar numa guerra com a superpotência e o povo inerte, adormecido, né? Deixando um sistema tomar conta do país, um sistema ideologizado que por causa de uma ideologia é capaz de destruir um país inteiro, destruir com vidas, né? E as nossas preferências por valores, por preceitos bíblicos, ser esmagada, né? Então, eu falei para esse cara, eu falei, cara, a polarização é boa, porque ela joga a luz em cima daquilo que estava oculto, né? Hoje você sabe discernir do que é certo e do que estavam escondendo de você, porque eles esconderam o tempo todo, né? Aquele velho teatro da tesoura, pro sistema tava perfeito, cara. Tava perfeito. Se o PT não ganhasse, entrava o PSDB. Todos eles são a favor do sistema. O sistema é igual eu falei, a velha mídia que trabalha pro sistema, alguns artistas, os banqueiros, os caras que ganham com a alta taxa de juros, né? Os políticos corruptos que desviam emendas parlamentares e se beneficiam disso e nunca são alcançados pela justiça. Os gastos desenfreados, que não tem controle, que não tem lógica. Um país dever mais do que arrecada, né? E olha que bateu recorde de arrecadação, uma dívida de 10 trilhões, uns juros de 15%, né? E aí a gente percebe e fala, cara, a polarização foi ruim ou foi boa para o Brasil? Porque quem tem discernimento acredita que ela foi boa, porque jogou luz aonde tinha algo oculto, aonde tinha uma manipulação, né? E por isso que algumas pessoas que antes é, defendiam a pauta da esquerda, hoje defendem a pauta da direita, que é o meu caso, o caso do Dr. Sandro Gonçalves, que eu até sigo o canal dele no YouTube, Gustavo Gayer, e tantos outros que já defenderam a esquerda, hoje estão do lado da direita, por questão de princípios e valores, né?
E como eu falei, se a gente jogar à luz do Evangelho, a gente vai ver que Cristo, ele fez a mesma coisa também no plano espiritual, porque o mal ele não pode predominar sobre uma alma, né, cara? Ele não pode, não se deve seguir a dois senhores, servir a dois senhores, né? Então, como que a gente vai, né, cara, ficar de um lado que a corrupção, a mentira, fake news, desinformação, manipulação de números, igual a gente viu o IBGE, cara, aquele Postman manipulando números para enganar a população. Como que você coloca que o desemprego cai quando você contabiliza, né, a forma de geração de emprego com pessoas que estão entrando em benefícios sociais como Bolsa Família, né? Como que a gente vai defender o aborto, né, cara? Como que a gente vai defender a liberação de drogas, que destrói vidas antes mesmo da sua formação acadêmica? Então é tudo questão de reflexão, né, cara? A gente não tinha acesso à informação. E com acesso à informação e a vinda do Bolsonaro, cara, ele desnudou tudo isso aí, ele deixou as claras. Tanto é que hoje a gente vê o cara pagar, né, rigorosamente e injustamente pelo aquilo que ele trouxe à população. É um cara que conseguiu mostrar que esse país tem jeito, mostrou aonde está a causa principal do atraso do país, né? E, e hoje paga por isso, né? O sistema corrupto brasileiro não permitiu que o cara consertasse e desse uma vida próspera para todos, né, cara? Talvez você possa defender as suas causas, né? Mas se você jogar as claras e com consciência analisar tudo que vem acontecendo, você vê que isso que eu estou falando é verídico, é verdadeiro, é real. São fatos reais. Não preciso vir aqui inventar nada para você, né, distorcer a realidade. É só eu falar a verdade, cara. E você vai ver que existe, né, a polarização e ela faz parte do jogo. Porque a verdade sempre vai prevalecer. Não adianta tentar mudar a história. A história é o que ocorreu, são os fatos. Não tem como mudar isso, né? Quem conhece a verdade sabe. Não adianta trabalhar com a mentira, Deus não trabalha com a mentira. E a gente vê a polarização sim. E para mim ela até foi boa, porque perto do que eu era, do que eu acreditava, quando veio a polarização, hoje eu sou outra pessoa. Eu melhorei como pessoa, né? Como filho, como marido, como irmão, como amigo. E isso é o que eu quero para você também. Você acreditar no que são justos para você, né? Tem algumas pautas que eu não venho nem a dizer que são essenciais para o país, mas outras sim, a gente deveria até comentar. O que me, o que me causa espanto é ver as pessoas partirem para a agressão, para a violência, né? Para a agressão verbal e não terem a capacidade de dialogar e o cara ter sua passagem nas Forças Armadas, no Exército, ser o capitão do Exército, eu acreditava que o cara ia implantar uma ditadura, né? E como eu vivia num círculo, né, onde a maioria, uma mente que acredita piamente na esquerda, nas pautas da esquerda, eu acreditava igual eles. Só que depois que eu fui analisar tudo a fundo, a história, desde lá de trás, aí eu vi, falei, não, não tem nada disso. O cara que foi atacado, né? O cara tentou fazer o certo e foi atacado, foi perseguido, silenciado. E hoje a gente vê o que está acontecendo, né, cara? Aí a gente vê e pensa, e pô, meus princípios, meus valores, cara.
para onde eu estava jogando meus princípios e meus valores, e, e hoje a gente vê, né? Então é isso aí, pessoal. A polarização ela é útil. Ela é útil porque com a verdade você vai fazer, se você lutar com seriedade e respeito, você vai fazer aqueles que acreditavam que estavam sendo certo, você vai fazer eles enxergarem que eles estão equivocados, assim como eu estive, assim como o próprio doutor Sandro Gonçalves, que falou que já foi a favor das pautas de esquerda, já foi também, assim como o Gustavo Gayer, né? E outros mais, né? E assim a gente vai, quando a gente alcançar pelo menos é, 60, 65% da população de que valores e princípios, né, de família, de evangelho, de honestidade, são fundamentos essenciais para o crescimento da nossa nação e do nosso país e da nossa honra, a nossa população vai viver bem melhor. Porque não haverá mais STF envolvido em corrupção, em máquina pública estruturada a favor de um partido político, não haverá mais corrupção. E isso eu acredito que as camadas vêm descendo até chegar lá de cima, da mais alta esfera do país, até o mais pobre. Porque independente da sua capacidade financeira, da sua classe financeira, cara, você tem que ser exemplo. Você tem que ser honesto. Eu acredito que eu tenho que ser honesto mesmo, fazer o certo, mesmo quando isso não me beneficia. Porque isso é caráter, isso se chama caráter. Isso te traz respeito. Você pode estar de chinelo com prego na rua, mas se você fazer o certo, num momento oportuno, que ninguém está vendo, você poderia até se beneficiar ali naquele momento, atrasando alguém, tirando benefício em cima do espinhaço de alguém, mas você preferiu não fazer, você preferiu ser honesto. Isso aí te traz uma hombridade, cara, uma honra, né? Deus se alegra disso, o Espírito Santo se alegra disso, e quando isso chega ao conhecimento da sociedade, a sua honra se eleva, cara. As pessoas passam a te respeitar por princípios e valores, né? Eles passam a falar, pô, aquele cara ali, ele não tinha nada, cara, ele tava morrendo de fome, o bolo tava ali, ninguém tava vendo, mas ele não comeu o bolo, ele tomou conta do bolo e entregou pro dono, né? E às vezes o dono divide o bolo com você, é pelo jeito certo, cara. E isso que é lindo, isso que as pessoas não entendem, né? E hoje eu vejo que o Bolsonaro trouxe luz ao que estava escondido. Ele abriu as cortinas, ele fez o povo enxergar. Quem quer ver a realidade, procura as informações corretas. Quem quer saber, procura. Então, é isso aí que eu queria falar com vocês, né? Eu espero que todos também façam assim como eu fiz, né? Procure a verdade, procure entender o que a polarização está trazendo de benefício. Talvez ela traga algum malefício, como algumas discórdias nas redes sociais, xingamentos, mas para essas pessoas aí, cara, não dá nem atenção. Eles ainda não foram libertos da ignorância, né? Eles continuam presos na ignorância. O que importa é você reconstruir os seus princípios e valores, né? Porque quando você entender isso, você vai estar numa roda de amigos que eles também entendam. Você vai estar numa roda de amigos. Você pode beber sua cerveja, ficar um pouco alcoolizado, não conseguir dirigir seu carro. Seu amigo vai falar, não, irmão, eu tô mais capacitado, eu bebi só refrigerante. Eu vou dirigir seu carro aqui, ó, eu tenho carta também, eu vou levar você até a sua casa e vou deixar você lá. Isso que são princípios e valores. O cara não vai deixar você pegar a chave do seu carro alcoolizado e sair dirigindo
a tempo de causar um acidente, atropelar alguém, né? Você vai esquecer sua carteira, seu celular na mesa e vai embora. Quando você voltar, vai estar lá. Tem países que é assim, você sai e deixa lá, esquece sua carteira, seu celular, você vai no dia seguinte ou à noite, tá lá. Ninguém pôs a mão, porque são pessoas que acreditam em princípios e valores e em transformar uma sociedade justa, perfeita, para todos viverem, né? E isso foi o que eu entendi. A polarização, ela deve trazer isso. Então é isso que eu acredito. Esse foi o assunto que eu vim conversar com vocês aí, porque um rapaz perguntou para mim a respeito da polarização, né? E eu já tinha refletido, já venho refletindo a respeito disso tudo aí. Então eu gostaria que vocês comentassem aí o que vocês acham disso tudo, da polarização, né? Se ela trouxe algum benefício para você, para o seu entendimento, para o seu raciocínio, a respeito da história, de como vem ocorrendo tudo isso aí. E fé em Deus, que você consiga alcançar todos os seus objetivos pelo certo, sem subir nas costas de ninguém, porque não importa se você está fraco ou forte, se você está forte, né? Eu vi um amigo meu falando isso aí. Fica fraco para ver se alguém vai querer saber de você. Ele falou isso para mim, fica fraco para ver se alguém vai querer saber de você. Aí eu respondi para ele, o importante não é ficar fraco. O importante é não subir na vida usando as pessoas de escada, cara. Você continuar fraco, pobre, pelo certo, isso aí não é vergonha, isso é honra. Uma hora Deus vai te abençoar. Igual eu falei, o nosso galardão não está aqui. Aqui na terra nós já recebemos, que é a vida, o dom da vida, o livre-arbítrio. E como que você vai alcançar a graça se você faz coisas erradas? Não tem como, Deus não vai abençoar o errado. Ele vai deixar você ir pelo caminho e até você se descobrir sozinho que o errado não te beneficia, cara, só te atrasa. O inimigo também não vai te atrapalhar quando você estiver fazendo coisa errada. É assim que funciona. E no final da estrada a porta é estreita. A gente vai ter que passar por ela e chegar até o Senhor, até o Criador. E Ele vai definir qual é o nosso lugar, né? Aqui a gente está em aprendizagem. A gente está no labirinto, tentando encontrar a saída e a volta para casa. E é assim que funciona. E eu acredito nisso. Então, esse foi o assunto de hoje. Eu gostaria de mandar um abraço a todos. Comentem aí o que vocês acham. Qual o tipo de pensamento de vocês a respeito disso. E que Deus abençoe a cada um, né? Tenha uma quinta-feira de muita fé, saúde e prosperidade. E vamos que vamos, trabalhar para construir uma nação, uma sociedade melhor e mais justa, com a graça de Deus. Muita paz.